Eu sou Júlio César dos Reis e vou falar sobre a gravura de Diego San na contemporaneidade. Há que se falar de Diego San, artista visual que apresenta uma poética que nos seduz e nos interroga sobre o que está por trás da beleza de uma metrópole em contínua transformação. Nascido em 1988, em Fortaleza, Diego San aprendeu estilogravura no da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sombrio, recebendo aulas de Beto Gaudêncio e Eduardo Eloy, e de gravura em metal com Marcelo Mus. Atuou como mediador cultural, onde travou contato direto com o Servo Esmeraldo, que lhe repassou suas experiências enquanto gravador. Ao mostrar-lhe um conjunto de gravuras da série Invisibilizados, que havia produzido e que necessitava fazer uma pequena seleção para concorrer em salões de gravura, o olhar experiente de Servo Esmeraldo selecionou a estilogravura Cobertor de Notícias, que faz parte, em 2012, do segundo Prêmio IBEMA de Gravura, em Curitiba, Paraná, recebendo por ela a menção honrosa de participação. Nesta obra, o artista apresenta uma gravura expressionista e ainda muito gestual, em que está dialogando com a materialidade da matriz, nos sulcos, com texturas e gravações finas e grossas que sobrepõem-se num emaranhado de linhas. O artista vem ao longo dos anos participando de exposições de gravuras nacionais e internacionais, acumulando prêmios e o reconhecimento de seu trabalho. Em 2012, Diego San concluiu o curso superior com licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal de Educação do Ceará. Na cadeira de xilogravura, ministrada pelo professor e artista Sebastião de Paula, conheceu novas técnicas para aplicação de cor na gravura, além de aprender novos métodos de impressão com várias matrizes coloridas ao mesmo tempo e sobrepostas no ato de imprimir. O gravador integrou entre os anos de 2015 e 2019 o coletivo Grupo Matrix, participando de exposições e absorvendo técnicas importantes para o seu fazer artístico, além de assimilar novas possibilidades de gravura, como a impressão de placas de computadores. Na gravura Prisioneiro Connects 2, o artista se apropria de um objeto, no caso, uma placa de circuito de computador, para imprimi-la, demonstrando uma atitude de transitar, experimentar pelo terreno contemporâneo da gravura, que se apropria do handmade, iniciado por Duchamp, para transformá-lo em mais uma alternativa de impressão, demonstrando assim a constante renovação da gravura que se reapropria e se retroalimenta de elementos que tradicionalmente não seriam utilizados no seu fazer artístico. Em 2017, quando iniciou a série Iniciativa de Sobrevivência, Diego San já havia passado e absorvido experiências que foram desenvolvidas desde sua formação inicial e depois com o grupo Matrix. Sua poética é marcadamente social, onde a questão dos desabrigados e as edificações em si revelam contrastes que não passam desapercebidos sobre a ótica do artista. Primeiramente, Diego começou por fotografar com celular esses personagens desfavorecidos, criando a série Invisibilizados, realizada entre 2011 e 2015, para depois reproduzi-los através da gravura. A série Iniciativa de Sobrevivência veio para acrescentar o casario colorido e restaurado por trás destes personagens e evidenciar ainda mais o contraste social que o artista quer exibir através de sua poética. Em sua obra, não existe mais a regra antiga da composição dos elementos ao quebrar a harmonia das cores pela inserção do preto como o equivalente visual de um discurso político que não está filiado a nenhuma ideologia, mas sim à crítica social, onde ricos e pobres frequentam o mesmo perímetro que se desdobra em mundos paralelos, no qual linhas divisoras não são vistas, mas percebidas. Ao observarmos a gravura, que apresenta um sobrado Belle Époque na cor amarela, contrastando com o catador de papel em preto e branco, vemos o significado das cores amarelo e preta, que, segundo Israel Pedrosa, em seu livro Da Cor à Cor Inexistente, ratifica a decisão do artista no seu uso. Para Pedrosa, em todos os períodos da evolução humana, os povos sempre tiveram seus códigos completos ou elementos de uma simbologia de cores, atribuindo-lhes, inclusive, um caráter mágico ao seu significado. Abre aspas. O amarelo, que lembra o sol, o ouro e o fruto maduro, facilmente será identificado com a ideia de riqueza, abundância e poder. O preto, com a noite, a escuridão, o período, a maldade, a insegurança e o aniquilamento.
Diego traz, na atitude de gravar, a repulsa a todo esse desequilíbrio social que compõe sua cidade, ao separar as cores de acordo com as condições sociais dos aniquilados protagonistas apresentados. O artista não desconstrói a tradição da gravura ao se recusar em aceitar uma unidade visual quando se abstém de colorir os personagens mais desfavorecidos. Sua poética está na criação desta fatura estética na própria gravura, quase uma ferida, como se tivesse esquecido de colocar vida justamente nos personagens humildes que apenas sobrevivem neste mundo. Sua estilogravura é a sua forma de se colocar diante da sociedade, referenciando uma atitude de cunho socialista e seu favor fazer artístico é literalmente forte na expressão e no significado, o que nos lembra Gaston Bachelard em seu livro O Direito de Sonhar, quando devaneia sobre a materialidade versus força do artista gravador. Abre aspas. Antes da obra, durante a obra, após a obra, cóleras trabalha os olhos, os dedos e o coração do bom gravador. O trabalho do buril quer essa hostilidade, esses aguilhões, esse corte, essas incisões, essa decisão. Bachelard. A originalidade de seu trabalho está além da competência técnica. Ela nos provoca no seu significado para que seja experimentada esteticamente. Em sua obra, o uso da cor é um posicionamento político e elemento divisor de seu pensamento estético. Essa narrativa questionadora de suas imagens, em separar os dois Brasis que existem num só espaço, torna acessível o entendimento estético ao fluidor de suas gravuras. O artista usa cores sólidas, sem tonalidades na gravura, algo que poderia fazer e não faz, ao não utilizar achurados e gravações mais finas. Diego trabalha com cores chapadas, fazendo um alto contraste com a ausência de tonalidades entre elas, numa linha sempre uniforme das imagens. Enquanto nos elementos arquitetônicos vai utilizar essas cores chapadas, no elemento humano ele utiliza uma gravação mais texturada, mais emotiva, na própria gravação da figura humana, ao contrário do rigor com que faz o traço das inanimadas construções. Apesar do colorido estar no elemento imóvel da arquitetura, toda a parte do movimento, do criativo, está na presença da figura humana, de como um morador de rua organiza suas caixas, suas carroças, etc. Sua poética está ligada a uma visão ambivalente da realidade, um olhar compartilhado entre dois mundos, aquele que queremos enxergar, usufruindo das boas coisas que a vida nos oferece, e aquele mundo paralelo, para o qual preferimos fazer vista grossa, desviando nosso foco daquilo que nos confronta, esse mundo preto e branco, onde a beleza há muito tempo perdeu o seu colorido. Tais cores, e por que não dizer não cores, como Pietro Mondrian fala em seus escritos, são a escolha do artista de como manifestar seu desconforto com o que vê ao seu redor. Se em 1954 os principais artistas brasileiros utilizaram apenas as tintas preto e branco para idealizarem o salão preto e branco, como forma de protesto contra a má qualidade das tintas nacionais, na contemporaneidade, as cores preto e branco mantêm seu caráter provocador do status quo em que vivemos, ao nos chamar a atenção para o desequilíbrio social com o qual nos acostumamos. Outra questão que nos chama a atenção é a atitude contemporânea do artista em produzir suas estilogravuras em grandes formatos, algumas chegando a 95 centímetros de altura por 62 centímetros de largura. Essa dimensão representa uma vertente contemporânea da gravura, que abandona o status intimista dos pequenos formatos quando eram expostas em vitrines e não na parede. A série Iniciativa de Sobrevivência já produziu mais de 30 matrizes diferentes desde seu início em 2017. Entre todas as técnicas de impressão, a escolha da gravura foi aquela com que mais se identificou, pois para o artista, a materialidade da gravura é fundamentalmente importante para sua inspiração. Abre aspas. A materialidade da estilogravura é o que mais me encanta. Estar na oficina é um momento único onde os sons do entalhe, do corte da madeira, chegam aos meus ouvidos como música. Até mesmo os sons do processo de entintamento da matriz nos fazem capaz de reconhecermos se a tinta está muito espessa ou líquida. Na estilogravura, eu trabalho fisicamente com o meu corpo, como parte do meu próprio processo criativo. Diego San nos traz com a sua série Iniciativa de Sobrevivência uma importante contribuição para as artes visuais, utilizando-se da estilogravura como suporte para a linguagem contemporânea que nos impulsiona a uma reflexão de um tema importante, a existência do outro.
Sua mensagem e preocupação social não são novos na história da arte, mas originais e sensíveis à nossa percepção. Muito obrigado.